Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre Beware the Batman, meus amigos. Uma animação um tanto quanto desprezada aí pelos fãs do morcegão, né? Ainda mais quando a gente fala de um produto, né? De um tipo de produto aí onde nós temos, de certa maneira, uma grande excelência envolvendo este personagem. Quando nós falamos de um tipo de produção aí que trouxe pra gente Batman Animated Series, trouxe aí também o Brave and the Bold, que é muito querido pelas pessoas, trouxe aí The Batman, que hoje em dia está ganhando cada vez mais relevância aí com os fãs. Beware the Batman, ele corre aí ao redor dessas produções aí sendo bem ignorado. Ninguém geralmente comenta essa animação e nem se dá o trabalho de querer comentar. Aí me pergunta que fica, será que vale o hate? Será que essa animação realmente é ruim? E eu tô aqui para discutir um pouquinho como é que foi essa criação aí da animação, o que aconteceu na época de lançamento dela e ao mesmo tempo falar um pouquinho do que aconteceu comigo assistindo ela, porque é uma animação que eu até então não tinha conseguido assistir e comecei a assistir ela recentemente. Então antes de entrar nos comentários aqui, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é nova, aproveite e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. Bom, Beware the Batman, ou como foi traduzido para o Brasil, A Sombra do Batman, acabou vindo depois ali na esteira de Brave and the Bold. Brave and the Bold chegou aí a ser concluído em 2011 e em 2013 nós tivemos a estreia dessa nova animação lá no Cartoon Network. E a pegada dessa animação tinha como objetivo sair um pouquinho dessa veia um pouco mais cômica que o Brave and the Bold tinha, que não era tão cômico, né, mas tinha um pouquinho ali de algumas piadinhas e coisa do tipo, nada tão ofensivo. E pegar agora, a partir do Beware the Batman, uma veia um pouco mais séria, algo um pouco mais centrado num Batman mais sério. E as pegadas também iam um pouquinho no que a gente conhecia do Batman na época, né? Porque em 2012 nós tivemos a estreia do terceiro e último filme da trilogia do Nolan, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E a animação tinha como objetivo pegar um pouco dessa veia mais séria que também era colocado na trilogia do Nolan. E o objetivo do desenho animado também seria de explorar vilões que não eram tão explorados assim em animações anteriores. Então nós não teríamos abordagens envolvendo vilões como Coringa, Duas Caras, Mulher Gato, que não é considerada uma vilã, mas pode ser colocado na galeria de vilões do Batman, Pinguim, Charada e assim por diante. Aqui nós teríamos ali personagens um tanto quanto obscuros aparecendo aqui como os grandes antagonistas do Homem-Morcego. E por si só isso já era um tanto quanto ousado para animação, né? Não só no sentido de você trabalhar o Batman com antagonistas diferentes, mas ao mesmo tempo você trazer isso para o público que está acostumado e que chama atenção trazendo esses vilões mais conhecidos. E os vilões que eles escolheram eram, por exemplo, o Professor Porco, o Senhor Sapão, a Magpie, Humpty Dumpty, e teria ali o Ra's al Ghul, o Exterminador, com vilões um pouco mais conhecidos, também um crocodilo, e a grande mente criminosa que seria explorada na animação, pelo menos na primeira temporada, era o Anarquia. E trazer o Anarquia como vilão é uma coisa muito interessante. Eu que gosto lá dos quadrinhos do Norman Fogg, do Alan Grant, pra mim é uma coisa muito interessante. Entretanto, talvez para um público aí majoritário que não esteja tão acostumado com os quadrinhos, se você colocar um vilão desse tipo, é um tanto quanto estranho, né? Mas ao mesmo tempo, pelo menos hoje em dia, é uma coisa que as pessoas pedem bastante, né? Talvez tirar um pouco o Coringa, talvez tirar um pouco aquele vilão que aparece demais nas outras mídias e explorar, né? Outros vilões aí menos conhecidos, porque os outros vilões do Batman também são bons vilões. E não só os vilões teriam uma exploração diferente, mas também os coadjuvantes do Batman tomariam rumos aqui de exploração que seria um pouquinho diferente, mas ainda seria diferente comparado às outras versões que vimos em animações anteriores. Um exemplo que causou muita, digamos assim, controvérsia na época de anúncio da animação foi o Alfred. Inclusive no material expositivo que anunciou a série, que é a imagem que você está vendo aí, que está numa resolução meio baixa, peço desculpa, mas nós vemos, por exemplo, o Alfred usando armas ali, né? O Alfred é aquela pessoa careca ali. Que isso deixou alguns fãs um tanto quanto revoltados o fato do Alfred usar uma arma. Porque que a representação do Alfred seria daquele personagem que é um ex-agente do MI6, a agência de inteligência da Inglaterra. E você colocar essa bagagem pro Alfred faz sentido pro personagem que a gente conhece dos quadrinhos. Entretanto, pra época, a galera não curtiu isso. A galera ficou realmente meio revoltada com isso, especialmente o fato do Alfred usar essas armas. Mas, de novo, faz sentido para um ex-agente lá do MI6 usar armas. Em alguns comentários que eu busquei na internet, algumas pessoas diziam que não era legal o Alfred usar armas, porque, bem, o Batman não adota armas para ele tem problemas com esse tipo de armamento, e não seria condizente, então, com um parceiro do Batman usar esse tipo de armamento. Faz sentido, faz sentido.
mas ao mesmo tempo lembrando, enfim, há uma retratação diferente desse personagem. Só que na época os produtores da série, que eram o Glenn Murakami e o Mitch Watson, se defenderam desse material publicitário dizendo que o Alfred não agiria assim no desenho animado, que ele não usaria armas necessariamente e que estaria tão lado ao lado ao Batman combatendo o crime, que era simplesmente um material publicitário para mostrar a série e acabou, que os fãs não precisavam ficar tão preocupados com esse tipo de apresentação do personagem. E além do Alfred, nós temos também a personagem Katana ali sendo uma das parceiras do Batman em combate ao crime. Nós não teremos um Robin ali para ajudar o Homem-Morcego, o que também é uma decisão diferente, né? Mas lembrando, era uma animação nova, a gente já tinha tido o quê? Se você pegar a partir do Animated Series, que foi um grande sucesso, nós tivemos The Batman, nós tivemos o Brave and the Bold, fazer uma animação que fosse diferente era algo que poderia ser benéfico para o personagem, mas o público não aceitou tão bem isso. E aí vem outro ponto aí, que não sei se necessariamente a gente pode colocar como polêmico, mas de qualquer maneira a animação ela tinha outro estilo, né? Essa animação 3D que a gente via, que era bem diferente das animações anteriores que nós vimos, que ela buscava ali algo parecido com o que tinha sido feito com aquela animação do Lanterna Verde, que é uma animação que quando você vê, ela favorece muito as cenas de ação. Isso é uma coisa bem notável dentro dos episódios e que teve todo um processo árduo para você conseguir construir ela. Inclusive, alguns itens que o Batman usa, como por exemplo o cinto de utilidades, ou mesmo alguns cenários que a gente vê ali dentro da animação, eles tiveram que ser construídos realmente para poder fazer a animação. O cinto de utilidades, conforme algumas declarações, ele teve que ser construído para algumas pessoas poderem usar e ver como é que a física se aplicava na movimentação para colocar no desenho animado. Então foi um trabalho intenso que a galera fez para poder dar vida a esse tipo de animação também, e fugindo daquilo que a gente já tinha visto em animações anteriores, o que para mim também é algo benéfico envolvendo o Batman. E além disso tudo que eu comentei, nós tivemos um outro fator complicador aqui para animação, fora as polêmicas aí de interpretação de personagem, que foi a questão da estreia do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que nós tivemos aquele atentado terrorista com algumas pessoas que foram assistir o filme no cinema, que foi o massacre em Aurora em 2012, que acabou realmente aí gerando toda uma preocupação nessa questão da violência agregada ao fator Batman. Algumas coisas ali dentro da animação tiveram que ser revistas, como por exemplo as armas de fogo. As armas de fogo tiveram que ter um redesign ali para elas parecerem um pouco mais futuristas e sair daquilo que a gente via das armas normalmente. Se você for ver, por exemplo, o Tenente Gordon na série ele usando uma das armas dele, você vai ver que o cano ele é bem pequeno e mais achatado, não parecendo tanto uma arma de fogo que a gente conhece. E outras coisas nesse sentido foram implementadas também na animação. Então isso também foi um trabalho que a galera teve que fazer e repensar um pouco na animação no uso da violência que eles faziam. Então veja que é uma animação que ela sofreu em alguns pontos aqui de aceitação com o público, problemas na época quando foi lançado, né, ou necessariamente no momento de produção, para se adequar e chegar ali e tentar atrair a galera que eles queriam atrair. Só que o problema é que a animação acabou não dando certo com o público. Quando estreou no Cartoon Network, ele não conseguiu aí fazer uma boa audiência tal qual o Teen Titans Go na época fazia, e nem a audiência que o Batman Brave and the Bold fazia, o que motivou então o Cartoon Network a passar 11 episódios, tirar do ar a animação, que tinha aí 26 episódios programados, colocar o Teen Titans Go no lugar dessa animação do Batman, adiar por um bom tempo a volta da animação, o que na época gerou muitos comentários do que o Cartoon Network estava fazendo, que o Cartoon Network não estava privilegiando as séries da DC, as animações da DC, que era o expurgo das animações da DC do canal também, etc. A série que começou a ser exibida a partir de julho de 2013 só voltou a ser exibida a partir de maio de 2014, né? A gente teve esses 11 episódios, parou e voltou então no ano seguinte em um outro bloco, em um momento lá do Adult Swim, que era um bloco que não era tão visto assim, sabe? Não era um bloco, digamos assim, da audiência primária do Cartoon Network. Meio que o restante dos episódios foi jogado para esse bloco para simplesmente passar e depois a série foi cancelada. Realmente foi uma animação que não chamou o público, que não teve aí muita notoriedade pelo público, acabando aí tendo esse fim precoce. Dando a minha perspectiva na época, eu estava trabalhando muito nesse período aí, e eu não conseguia mais assistir o canal aberto, canal fechado, em um específico horário para conseguir assistir qualquer tipo de programa. Então eu acompanhei muito pouco essa animação, eu não assisti todos os episódios, estou começando a assistir por agora, na verdade. E dos episódios que eu assisti até agora, é uma animação que, como eu frisei em algum momento aqui do vídeo, ela pontua muito bem na questão da ação,
Os episódios aqui onde você vê o Batman enfrentando outros personagens, ou mesmo fugindo talvez de um local que está pegando fogo, com explosões, etc., a animação brilha muito nesse sentido. E nesse sentido da caracterização dos personagens como Alfred, eu acho que talvez na época que estreou essa animação, e sem um tanto de bagagem quanto eu tenho hoje em dia em relação ao personagem, eu poderia achar um pouquinho, sabe? Talvez a aceitação do Alfred dessa maneira não fosse uma coisa que eu gostaria na época, o que acho que, pensando com a cabeça hoje em dia, eu estaria bem errado. Visto que você fazer uma retratação do Alfred como um ex-agente da inteligência britânica não é algo errado. O personagem tem muito dessa caracterização dentro dos quadrinhos, não de hoje, não de 10 anos atrás, de muito tempo atrás. Então, você colocar o personagem dessa maneira é algo que eu acho que, pra animação, ela tem funcionado e tem me interessado ver o Alfred dessa maneira. E é uma coisa que o personagem cada vez mais tem a sua exploração nesse sentido, né? Na série Gotham ele tinha um pouquinho disso. Hoje a gente vê, por exemplo, a série dele, onde o personagem tem muito dessa pegada. Talvez o The Batman tenha isso também. Nos quadrinhos há um realce em relação também a essa versão do Alfred. Tem realidades alternativas do Batman que vão nesse sentido, como por exemplo Batman Terra 1. Então uma caracterização dessa, na minha opinião, não deveria ser aí o chamariz pra galera brigar demais com o trabalho que os produtores estavam fazendo. Então apenas essa animação ter tido tantos problemas para acabar tendo aí o seu cancelamento precoce, né? Ela poderia talvez aí trazer um brilhantismo tal qual foi o Batman Brave and the Bold e nos presentear com algo diferente também, né? Eu acredito que foi a última animação que a gente viu do Batman, animação seriada, né? De resto, a gente começou a ver esses longa-metragens que vão direto aí pro DVD, Blu-ray, streaming e coisas do tipo. Faz muito tempo que a gente não tem uma animação seriada do Amorcego, que eu me lembre. Eu não sei se talvez o Beware the Batman acabou então enterrando as possibilidades de novas animações. Eu vi uma citação em um artigo, na verdade uma matéria do site Sci-Fi, onde ele dizia que o Batman Animated Series criou um padrão tão grande assim de excelência de animação, que qualquer animação que venha depois dessa sempre é julgada em comparação ao Animated Series. The Batman sofreu com isso, o Brave and the Bold não sofreu tanto, mas ainda assim as pessoas julgam muito as animações e vendo, né, o Batman Animated Series. E essa matéria aí que eu li, ela tinha a frase que dizia que pode vir uma animação do Batman posteriormente aí que cure o câncer, mas mesmo assim as pessoas vão falar que, pô, o Animated Series é bem melhor. E talvez o Animated Series tenha criado um padrão tão gigante que não dê mais espaço para outras animações conquistarem o público. O que é meio triste, na verdade, se você parar pra pensar. Na minha visão, o Animated Series realmente é a excelência no que envolve animações de super-heróis, especialmente animações do Batman. Só que isso pra mim criou uma possibilidade de eu ver outras animações fazerem outros trabalhos e aceitar mais elas. Só que pra grande parte do público, não. Se uma animação foge um pouco dos padrões que foram estabelecidos, por exemplo, no Animated Series, muita gente tem a tendência a não curtir ela e discutir a existência dessa nova animação. O que, de novo, ressalto, é triste. É triste a gente não ter essa possibilidade de outras pessoas trabalharem o personagem de outra maneira. Pelo menos essa maneira seriada, que é o que eu gostaria de ver mais pra frente, né? Uma nova animação do Batman surgir dessa maneira e não uma coisa mais voltada, tipo, como, por exemplo, Teen Titans Go, que eu não tenho nenhum problema com a animação, eu acho ela bacana, tem o seu propósito, tem o seu público específico, que é bem legal, mas seria legal a gente ver uma animação nova do Amorcego, tal qual a gente viu essas outras surgirem no passado. Mas eu acabei fazendo esse vídeo, meus amigos, porque eu procurei muito sobre o assunto da animação, procurei todos os problemas que ela teve no passado, como é que foi a sua criação e etc, porque eu tendo aqui a fazer no canal os reviews de cada um dos episódios. Eu tenho como objetivo aqui no canal fazer review de todos os episódios de todas as séries, animações e etc, né? É um objetivo bem grande, não? Ainda mais que as pessoas não gostam muito, assim, de séries criadas no canal, sabe? Fazer série de reviews, séries de review de quadrinhos soltos e coisa do tipo, animação, séries, live action e etc. Mas eu quero fazer isso, né? E é meio estranho começar com Beware the Batman, sendo que nós temos a Animated Series, Brave and the Bold, tem também o The Batman, etc. Mas como essa animação eu não assisti direito na época, porque eu não tive tempo,
essa é uma oportunidade de eu poder então assistir pela primeira vez e já trazer pro canal aqui o que eu acho de cada um dos episódios e ver realmente se o hate era honesto na época ou era realmente uma coisa que não era necessária. Então, meus amigos, espere mais pra frente aí eu voltar então com o assunto pra falar de cada um dos episódios que envolve Beware the Batman. De qualquer maneira, meus amigos, em relação à série, eu espero que futuramente as pessoas comecem a descobrir ela melhor, sabe? Que ela não fique tão no esquecimento, que as pessoas possam assistir ela e talvez dar uma chance aí no que foi proposto em relação a essa nova versão do Batman. Ao que parece, ela tá no HBO Max nos Estados Unidos, pode ser que ela venha pra cá no Brasil também quando a HBO Max chegar. Aí a gente vai poder talvez dar uma chance pra ela, quem tiver com vontade, né? E eu pergunto pra você então, meus amigos, primeiro, você assistiu Beware the Batman na época que passou aqui no Brasil ou não teve essa oportunidade? E se você assistiu, se você gostou na época ou se você teve problemas com ela. Além de deixar o seu comentário, aproveita e deixa então aí um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo mesmo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é um novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.